Olá, professor e professora, você que vai prestar aí o concurso para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cuiabá, né, o SME. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje, nesta aula, vou fazer a correção comentada dos exercícios que eu deixei de verificação, de revisão para este concurso que vai ocorrer no dia 20, gente, no próximo domingo. Então, siga comigo, preste muita atenção, acompanhe a resolução aí, tá? Vamos falar aí sobre sequências lógicas e vamos falar aí sobre diagramas lógicos. Dois temas que estou apostando fortemente para este concurso aí. Então acompanhe comigo a resolução aí. Olha só, uma faixa formada com as letras da expressão Prefeitura de Cuiabá, escrita com letras maiúsculas, sem espaços e repetidas muitas vezes, mantendo o padrão abaixo. Aí a gente observa que está escrito Prefeitura de Cuiabá, e aí vai repetindo Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá. A consoante escrita, né, na posição 2015, nessa faixa, foi. Veja bem, gente, nós aprendemos que quando nós temos uma sequência, seja de números, seja de letras, seja de objetos, e a questão pede para você encontrar uma determinada posição, qual é a expertise da questão? Nós verificamos o ciclo que compõe, que constitui os elementos que se repetem. Ao identificar quantos elementos contém este ciclo, basta eu repetir, basta eu dividir, né, a posição que eu quero encontrar pelo número de elementos do ciclo. Beleza? Tranquilo. Esta é a ideia. Porém, nós temos um detalhe nessa questão. Se você não observar, ele não quer saber a sequência normal dessas letras. Ele quer saber a consoante. E observem que nesta escrita, Prefeitura de Cuiabá, nós temos consoantes e temos vogais. Então, o pulo do gato aí seria você identificar que nós, para compormos o ciclo, só podemos considerar as consoantes e excluir as vogais. Então, vamos lá, montando a sequência das consoantes escritas com a palavra Prefeitura de Cuiabá. Então, eu vou ter, a primeira seria a letra P, né? Beleza. Depois o R, né? O R também é uma consoante, beleza. Aí vem o E, não é vogal, prefeitura, agora o F. Aí E, I, aí depois vem o T, seria a próxima consoante. Depois U, aí o R novamente, opa, outra consoante. Aí A, depois vem D, Cuiabá, né? Então D é outra consoante. Depois nós temos o C de Cuiabá, ok, tá aqui. Depois o I, A, depois por último a letra B. Então B é a última consoante dessa sequência. Depois começa novamente o ciclo de repetição. Portanto, para que a gente possa descobrir qual é a letra que está na posição 2015, basta nós contarmos agora o ciclo constituído somente pelas consoantes. Lembrem que eu orientei vocês a numerarmos essa sequência. Então, o primeiro elemento da sequência aqui é o número 1, o P eu vou chamar de 1, o R de 2, o F de 3, o T de 4, o R de 5, aí o D, 6, o C, 7 e por último o B, que seria o oitavo. Mas lembrem da dica que nós demos. O último elemento, o último letra, número ou imagem, nós iremos colocar zero, ok? Lembram disso? Por quê? Porque se a divisão der exata, restar zero, é esta letra ou imagem. Enfim, então no lugar do 8 eu vou colocar 0 para a letra B. Agora eu conto, eu sei que tem 8 elementos, agora é muito fácil, basta a gente pegar a posição que nós queremos, 2015, e dividir isso aqui por 8.
e vamos fazer uma simples divisão. O objetivo, lembrando, é encontrar o resto. Então, 20 dividido por 8, 8 vezes 2, 16 para 20, 4. Abaixo o próximo elemento é 1, 41. 8 vezes 5 são 40, 40 para 41, sobra 1. Abaixo o 5 ficou 15. E agora 15 dividido por 8 vai dar 1. 8 vezes 1, 8, para 15, 7. Então, restou 7, galera. Este é o nosso objetivo, encontrar o resto. Isto quer dizer que as consoantes, nesta ordem, nesta sequência que nós colocamos, ela irá se repetir, esse ciclo irá se repetir 251 vezes de forma completa e depois ele se estenderá até a sétima posição, que é o resto. Nesse caso, quem é o resto, quem é a posição 7, está aqui, ó, é a letra C. Portanto, resposta letra A de amor, gente. Parte para o abraço, letra C. Acertou? Ah, professor, errei. Fica tranquilo. O importante é o seguinte: entendeu a explicação? Entendeu. Então, perfeito. Continua em cima do caminhão. Vamos para cima, gente. Questão 2. Maria e Lúcia são irmãs. Maria fará aniversário no próximo domingo e Lúcia irá fazer aniversário 100 dias depois de Maria. O dia do aniversário de Lúcia será em uma. Questões como esta, que pede para encontrar um dia da semana a partir de uma certa data, é comum de aparecer e também muito simples de resolver. Qual é a dica? Qual é a expertise? Bom, duas coisas eu quero chamar a atenção de vocês: o ponto de início e a formação do ciclo. O ponto de início é qual? Ele diz que Maria fará aniversário no próximo domingo e Lúcia irá fazer aniversário 100 dias depois. Então, é uma dúvida, né? Uma dúvida que ocorre e que eu quero chamar a atenção de vocês é: eu devo contar a partir do domingo ou eu devo contar a partir da segunda-feira? É só prestar atenção no texto. O texto diz que Lúcia irá fazer aniversário 100 dias depois. Então eu não posso considerar o domingo como ponto inicial. Se a questão tivesse escrita assim, que Lúcia irá fazer aniversário 100 dias a partir do aniversário de Maria, aí eu deveria contar o domingo. Entenderam? Então, eu tenho que observar se eu conto a partir de ou após, ok? Então, o texto está claro, eu devo contar a partir do domingo. Então, o domingo não é o meu primeiro dia. O primeiro dia vai ser o dia seguinte, após o domingo, que é a segunda-feira. Bom, vamos criar o ciclo. Nós estamos falando de dias da semana, que são quantos dias? 7 dias. Então, eu tenho aqui a segunda, tá? Eu tenho a terça, eu tenho a quarta, eu tenho a quinta, eu tenho a sexta, eu tenho o sábado, e aí fecha-se o ciclo com o domingo. Esses são os dias da semana, beleza? O primeiro dia vai ser a segunda-feira. Neste caso, vai ser a segunda-feira, porque eu estou considerando o próximo dia após o domingo. Então, não é porque a segunda ela é considerada ali o segundo dia da semana, né? Na sequência, domingo é o primeiro dia, né? E sábado é o sétimo dia. Isso numa situação de normalidade. Mas quando eu condiciono uma data de início, o meu primeiro dia será sempre o dia seguinte, que nesse caso aqui é a segunda. Então, numerando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que o último é sempre 0. São 7, mas eu coloco 0. Beleza. Quantos dias que eu devo considerar? 100 dias. Eu quero saber qual desses dias vai estar na posição 100. É o 100º dia. E como são 7 dias na semana, eu divido por 7. Olha como é facinho. Bora lá? 10 dividido por 7. 7 vezes 1, 7. Para 10, 3. Abaixo o 0, ficou 30.
Qual número que multiplicado por 7 é menor ou igual a 30? O 4. 7 vezes 4, 28, para 30, 2. Então, restou 2. Portanto, tá aqui o 2, ó, na terça-feira. Resposta letra B. De você tá ficando muito bom, gente. Vocês vão arrasar no domingo com a graça de Deus. Então, resposta terça-feira. Captaram aí? Maravilha? Vamos para o próximo, então. Olha só. Durante a realização de uma prova, um professor permitiu que seus alunos consultassem os livros X e Y ao final da prova. Verificou-se que 17 alunos consultaram o livro X, 12 consultaram Y, 5 consultaram ambos, 9 não consultaram nenhum dos livros. A quantidade total de alunos que fizeram essa prova é... Galera, estamos diante aí de um exercício que envolve a análise por diagramas. Lembram disso? Ah, professor, diagramas, aquelas bolinhas que nós temos que fazer. Exatamente. Qual foi a dica que nós demos? A quantidade de diagramas, que são as bolinhas, devem ser de acordo com a quantidade de variáveis que estão envolvidas no exercício. Neste caso, a questão cita dois tipos de livro, X e Y. Então, quantos diagramas eu devo construir? 2 diagramas. Um representando o X, então vou desenhar aqui, ó, vou desenhar aqui uma bolinha, e o outro representando o Y. Lembrando que eles têm que estarem entrelaçados, ok? Porque existe uma região comum, ou seja, pessoas que consultaram ambos os livros. Depois que eu desenho o diagrama, eu vou dar nomes. Então, eu vou chamar o da esquerda os que consultaram X e o da direita os que consultaram Y. Tranquilo? Olha só a expertise de resolução. Identifiquei a quantidade de variáveis, construí a quantidade de variáveis de diagramas de acordo com a quantidade de variáveis, fiz uma entrelaçada na outra, depois eu dou o nome, identifico quem é quem, e agora vamos iniciar o processo de colocar as informações que o texto nos está informando, ok? Qual é a próxima dica? Quando eu tenho duas bolinhas entrelaçadas, começar colocando no meio. Isso mesmo, eu tenho certeza que você lembrou disso. Então a gente tem que começar pelo meio. E o meio é o quê? A quantidade de alunos que consultaram ambos. Ou seja, aqui, ó, essa região. Quantos consultaram ambos? 5. Então vou colocar 5 aqui, ó. Perfeito? Maravilha. Depois que eu coloquei a região comum, que é a região central no meio, agora eu vou identificar cada uma das variáveis em separado. O exercício diz, a questão diz que 17 alunos, 17 consultaram o livro X. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da bolinha que representa o X tem que ter 17 pessoas. Então, galera, observe que é dentro da bolinha. É tudo isso aqui, ó. É dentro dessa bolinha aqui tem que ter 17 pessoas. Lembrando, eu já coloquei 5. Para 17 faltam 12. Maravilha. Agora, o Y. 12 alunos consultaram o Y. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da bolinha do Y, olha aqui, tudo isso aqui, dentro da bolinha do Y, tem que ter 12 pessoas. Eu já tenho 5, faltam 7. Perfeito. Aí eu tenho uma outra informação que é 9 alunos não consultaram nenhum. Se não consultaram nenhum, aonde que eu vou colocar esse 9? Fora da bolinha, aqui, ó. Perfeito? Qual é a pergunta? A quantidade total de alunos que fizeram essa prova. Então, para dar essa resposta, é só somarmos 12 mais 5, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 9, resposta 33. Portanto, resposta letra B, de bom demais, gente. Que bacana, vocês estão arrasando, acertando aí. Maravilha? Se não acertou, se ficou com dúvida, a minha pergunta é: entendeu a explicação?
entendeu? Então tá valendo, sobe no caminhão e bora para frente, galera. Olha só, mais um exercício de diagramas também. Em um grupo com 42 pessoas, em que todas falam inglês ou espanhol, sabe-se que o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. O número de pessoas que falam somente um desses idiomas é, veja bem, somente um, ou seja, ou só inglês ou só espanhol. Maravilha! Vamos para a expertise de resolução? Primeiro, quantas variáveis? Duas. Inglês e espanhol. Então, vamos desenhar o diagrama de acordo com a quantidade. Então, são duas bolinhas. Vou fazer aqui, ó, a primeira bolinha, e a segunda bolinha aqui, ó. Perfeito. Depois eu vou dar nomes. Eu vou chamar da esquerda os que falam inglês e vou chamar a da direita os que falam espanhol. Perfeito? Maravilha. Bom, o total de pessoas pesquisadas, tá? Que foi informado são 42 pessoas. Não esqueçam disso. Nós temos um total de 42 pessoas. Somando quem fala inglês com espanhol, ou os dois, ou tanto faz, são 42, tá? Aí ele diz o seguinte, a pergunta é, o número de pessoas que falam somente um desses idiomas. Veja bem, quem fala somente um desses idiomas, ou fala só inglês, ou fala só espanhol. Perfeito? Maravilha. Bom, o que eu disse para vocês quando nós realizamos exercícios de diagramas? Depois que nós desenhamos os diagramas, identificamos eles, nós devemos começar pelo meio. E o meio é exatamente a quantidade de pessoas que falam os dois. Eu sei quantos falam os dois? Não sei. E quando na matemática eu não sei determinado valor, como que eu represento esse valor? Por x, muito bem. Então nós vamos colocar aqui no meio, né, que é a quantidade de pessoas que falam os dois idiomas aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, x, beleza? X é a quantidade que falam os dois. Agora, de acordo com o texto, ele fala assim: o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. Quem fala inglês e espanhol está aqui no meio, ó. Eu chamei de X, ok? E ele falou o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol. Se eu digo que fala inglês, mas não fala espanhol, é a mesma coisa que eu dizer que fala somente inglês. Ou seja, essa região aqui, ó. Se é o dobro e é X, os que falam os dois, o dobro de X, 2x. Perfeito? Maravilha. Na outra informação, ele diz: o número de pessoas que falam espanhol, não é somente espanhol, é espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. Quantos falam apenas inglês? 2x. Esse aqui é apenas inglês. Aí ele disse que os que falam espanhol, ou seja, quem fala espanhol, está dentro da bolinha do espanhol. É tudo isso aqui, gente. Ó, quem fala espanhol está aqui dentro. E ele está dizendo que a quantidade que está aí dentro é o dobro dos que falam somente inglês. Ou seja, é o dobro de 2x. Qual é o dobro de 2x? 4x. Mas toma cuidado. 4x é o total que tem que ter dentro da bolinha do espanhol. Tem que ter 4x. Só que eu já tenho 1 ali. Para 4 faltam 3x. Viram aí? Ah, 4x é o total. Como eu já tenho 1x, então faltam 3. Bom, agora ficou tranquilo, porque eu sei que a quantidade de pessoas é 42. Isso quer dizer que 2x, que é os que falam somente inglês, mais x, que são os que falam inglês e espanhol, mais 3x, que são os que falam somente espanhol, isso tem que ser igual a 42, que é o total de pessoas. Agora, uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu tenho que achar o valor de x.
2x mais 1, 3, mais 3, 6. Isso é igual a 42. O 6 está multiplicando, passo ele dividindo. 42 dividido por 6, x igual a 7. Quem é 7? É a quantidade de pessoas que falam os dois idiomas. Olha lá onde que está o x aqui no meio. Então aqui são 7. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber quantos falam somente inglês ou somente espanhol. Somente inglês é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 7, 14. Somente espanhol, 3x, 3 vezes x, 3 vezes 7, 21. E 14 mais 21, isso é igual a 35. Portanto, resposta letra C de caraca! Você vai arrebentar, tá ficando muito bom. Parabéns, show de bola, galera. Bora pra frente, sobe no caminhão se caiu e vamos que vamos, gente. Quinto exercício. Os 6 primeiros números da sequência abaixo foram escritos segundo um determinado padrão. 39, 416, 525, 636 e assim vai. Se todos os números dessa sequência forem escritos segundo esse mesmo padrão, o 10º número a ser escrito será o... Eu disse para vocês que a sequência ela é realmente muito desafiadora. Nós temos que entrar ali na cabeça do examinador e compreender qual foi o contexto que ele analisou, que ele criou para que essa sequência obedecesse uma determinada lei de formação. Às vezes, a gente está diante de algumas sequências que são facilmente perceptíveis, mas às vezes nos aparecem sequências mais complexas. A dica é sempre o seguinte: comece sempre pelas operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Se a diferença entre eles, ou se essa sequência não obedecer um desses padrões das operações fundamentais, aí eu vou partir para outro patamar. Potência, raiz, números primos, enfim. Essa é um outro padrão. E lembram de uma outra que eu falei para vocês, de quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito mesmo? Ah, quadrado perfeito é aquele valor que tem uma raiz quadrada exata. Ah, beleza. Vale esse conceito? Vale. Qual outro conceito de quadrado perfeito? Ah, quadrado perfeito é todo número que é oriundo da multiplicação de dois números iguais. Tá valendo também? Tá, gente. Olha só. E aí nós temos exatamente uma sequência de quadrado perfeito, onde eu tenho a indicação de qual é o valor que eu tenho que multiplicar por ele mesmo, seguido do resultado do produto dele por ele mesmo. Ah, não entendi, professor. Bora lá. Olha só. Qual é o primeiro número aqui? Não é o 39? Ele começa com quem? Com 3. Quanto que é 3 vezes 3? Isso vai dar 9. Portanto, o número que está escrito é o 39. O 3, o primeiro, representa o número que eu devo multiplicar por ele mesmo, e os números que vêm na sequência formam o resultado do produto. Não entendeu ainda? Vamos pegar o próximo. Quem é o próximo número? 416. Ele começa com 4. Então, olha aqui, ó, 4. Isso é igual a 4 vezes 4, multiplicando ele por ele mesmo, que dá 16. E juntando 4 com 16, eu formo o 416. Numa hora dessa, você deve estar levando a mão na testa e dizendo: cara, mas como que eu ia pensar isso, né? Pois é o desafio que nós temos numa sequência, e é isso aqui. Olha só, o próximo, 525, ele começa com 5. Então, eu tenho que 5 vezes 5 dá exatamente 25. E juntando o 5 com o 25, eu formo o 525. E aí, se vocês observarem os próximos, é assim, ó. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Aí vai vir o 9 vezes 9, 81. Depois vai vir o 10 vezes 10 é 100, então vai formar 10.100. Depois vem o 11 vezes 11, 121, então vai formar 11.121. Depois vem o 12, e 12 vezes 12 é 144.
observe que ele quer o 10º termo da sequência. Então, vamos contar aqui, para não nos perdermos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá aqui, 12.144. Resposta letra C. Mais uma vez de caraca, jamais que eu iria imaginar, né, que seria essa resposta. Mas eu tenho certeza que você compreendeu o grande desafio dessa questão. Maravilha? Então, isto é sequência, gente. Parabéns que você que acertou. E se não acertou, compreendeu? Suba no caminhão. Vamos para o próximo. Olha só, 6º exercício. Uma pesquisa realizada com 200 turistas sobre 2 importantes pontos turísticos de Cuiabá, o Parque Dona Nair e o Mercado do Porto, revelou os seguintes números. 48 não conheciam o Parque Dona Nair nem o Mercado do Porto. 121 conheciam o Parque Dona Nair. 94 conheciam o Mercado do Porto. O número de turistas que participaram da pesquisa e que conheciam o Parque Dona Nair e o Mercado do Porto corresponde a... Então, veja bem, a questão nos dá informações que, no total, foram pesquisados 200 turistas. Essa informação ela é muito importante. 200 pessoas foram pesquisadas. Dessas pessoas, tem um grupo, uma quantidade que não conhece nenhum e nem outro, tem uma quantidade que conhece um, tem uma quantidade que conhece outro, e a pergunta é quantos conhecem os dois ao mesmo tempo. Maravilha? Então, bora lá. Pessoal, pensa comigo o seguinte. Se eu tenho 200 pessoas e 48 não conhecem nenhum e nem outro, a pergunta é, quantos conhece um ou outro? É só subtrair. 200 menos 48, isso aqui vai me dar como resposta 152. Quem são esses 152? São turistas que conhecem ou o Parque Dona Nair, ou o Mercado do Porto, ou os dois. Tranquilo? Somente 152 pessoas. Aí, veja bem, desse grupo eu tenho que 121 conhece o Parque Nair, tá? E 94 conhece o Mercado do Porto. Essa é a informação que o texto nos deu. Maravilha? Beleza, todo mundo visualizou isso. Agora observe o seguinte, gente. Se eu somar a quantidade de pessoas que disseram conhecer o Parque Dona Nair e com a quantidade de pessoas que disseram conhecer o Mercado do Porto, eu vou encontrar aqui 11 vai 1, 215. O que é um absurdo. Por que absurdo, professor? Porque nós acabamos de identificar que somente 152 turistas conhecem um desses dois locais. E se eu somar um com o outro, está dando 215. Não pode, professor, o máximo, o valor que teria que dar ao somá-los teria que ser 152, mas ultrapassou. Isso quer dizer o quê? Que tem turistas que foram contados em duplicidade. O que quer dizer contado em duplicidade? Que são turistas que conhecem tanto o Parque Dona Nair quanto o Mercado do Porto. Que é exatamente essa quantidade que eu quero saber. Quantos conhecem um e outro, ou seja, os dois ao mesmo tempo. E aí, professor, como que eu faço para encontrar? Bom, se está passando de 152, esse valor que está ultrapassando é exatamente o valor que foi contado em duplicidade, ou seja, conhece os dois. Então é só eu pegar 215 e subtrair desse valor 152. 5 tira 2, 3, 11 tira 5, 6, o 2 emprestou, então fica valendo nada, 63. Então, resposta letra C, mais uma vez de caraca, eu não fazia ideia de como encontrar, mas agora você tem a ideia de como encontrar. Galera, essa é a ideia, a revisão aí para domingo. É muito provável cair alguma questão envolvendo diagrama ou envolvendo sequência de números, letras, imagens. Beleza? Espero ter contribuído
e ajudado vocês nesta sonhada conquista de conseguir uma vaga dentro da Secretaria Municipal de Educação. Agora, só me resta desejar a todos vocês uma boa prova. Galera, forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!